Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live pelo Projeto Newton, do Cálculo 1. Essa semana eu vou inverter um pouquinho a ordem, né, do nosso encontro, porque eu vou deixar o questionário de feedback para o fim da aula e vou fazer uma recapitulação do conteúdo para agora, tá? Mas, em geral, eu já queria, pelo menos, já comentar sobre o feedback. Em geral, vocês foram super bem. O que vocês disseram naquela parte do feedback, né, daqueles comentários lá embaixo, que várias pessoas pediram para a gente comentar as duas últimas questões, né, que foram aplicações do Teorema Fundamental do Cálculo. Então, eu vou separar o finzinho da aula para comentar sobre isso, porque antes eu já vou retomar o que a gente viu ao longo dessa semana, né? Na segunda-feira, a gente teve o encontro síncrono, que foi sobre o Teorema Fundamental do Cálculo, a parte 1. Inclusive, a gente conseguiu demonstrar o teorema, que é bastante interessante, e falamos bastante de primitivas, porque as primitivas nada mais são que as antiderivadas, ou seja, para você resolver uma integral, tem que estar muito claro para você quem é a função na qual a derivada dá aquela função lá dentro. Vamos voltar já rapidinho para isso. E no encontro assíncrono de vocês viram uma aplicação imediata do Teorema Fundamental do Cálculo, né, que foi a área entre duas curvas. E aí, lá no videozinho, eu até mostro que, em geral, a gente define isso para funções que estejam acima do eixo x, ou seja, funções positivas, mas com uma manipulaçãozinha algébrica, a gente consegue fazer isso para quaisquer duas funções, sem depender de onde ela está no R2, né? Está acima do eixo x ou não. Que mais? E a gente viu que isso entra como aplicação. Hoje, a gente vai resolver algumas integrais que eu acho que faltou comentar no nosso encontro de segunda, né? Então, vamos resolver mais algumas integrais definidas. E vamos fazer também um exercício que, na verdade, é um teorema, que é o chamado teorema da média, que vocês vão ver que é bastante interessante, daí eu fiz ele como sendo um exercício para ficar picadinho para a gente poder fazer de maneira suave. Mas vocês vão ver que ele entra também como aplicação do Teorema Fundamental do Cálculo. É bem tranquilo. E, por fim, a gente vai fazer exercícios sobre a área entre duas curvas. Vou deixar um exercíciozinho para vocês pensarem, que é para calcular a área determinada por 3 curvas. E aí, isso aí demanda um certo trabalhinho, então, por isso, deixar para o fim. E depois a gente retoma para o questionário de feedback. Tá bem? Então, vamos lá para o computador. Eu separei, como eu disse para vocês, eu separei alguns exercícios para a gente fazer do Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1. Antes de fazer esses exercícios, eu vou lá para o quadro, para a parte 1, e vou recapitular com vocês o que diz o Teorema Fundamental do Cálculo, né? Bom, já vou chamar só de TFC. Já entenderam isso? O que diz, então? Eu preciso de dada uma função contínua em um intervalo fechado e considere uma f grande nesse mesmo intervalo fechado, de tal forma que seja contínua também. Mas tem uma certa exigência sobre ela. É que a derivada dessa f grande seja a minha f pequena. Ok? E isso aqui a gente já falou, que é exatamente o que a gente denominou como primitiva de fzinho ou antiderivada.
e faz sentido ser antiderivada na seguinte situação, porque agora eu vou integrar esse lado de cá. A integral dessa equivale à integral dessa. Então, seria como se a f grande fosse a derivada da integral, ou a integral da derivada, certo? Então, aí o teorema fundamental do cálculo vai nos dizer o quê? Que calcular essa integral definida nesse intervalo, ou seja, calcular a área determinada acima do eixo x, abaixo dessa curva, no intervalo AB, a gente pega essa f grande e avalia ela nos extremos. Eu estou juntando tanto a notação quanto o próprio teorema já junto, tá? E isso daqui é essa primitiva na parte de cima, no maior, menos a primitiva na parte menor. Ok? Só para recapitular, a gente sabe que por um lado de cá, isso aqui vai dar um número, que é a área. E pelo lado de cá também vai dar um número, né? Porque a f no A cai num número e a f de B também cai num número, ok? Então, as coisas aqui conversam. Vamos voltar lá para o slide, e aí a gente começa os exercícios. Então, vamos lá. O exercício número 1. Calcule, né? Integral de 1 até 9 de 5 raiz de x dx. Voltando aqui para mim, lembra que eu disse que é muito importante sobre qual é a variável sua de integração? Que isso aqui está te contando que você vai integrar é x ao quadrado, tá? Agora, o domínio da sua integração faz sentido? Faz todo sentido, né? Porque raiz quadrada a gente só acha de valores positivos, e o seu domínio de integração é sobre valores positivos, então está tudo ok. Só que, professora, eu não sei integrar raiz quadrada. Bom, você não sabe integrar raiz quadrada, mas você sabe integrar x elevado a meio, não sabe? Certo? Porque x elevado a meio, quem é a derivada de... Derivada, não. A gente viu também lá na aula passada que se a minha função ela é da forma x elevado a n, com n qualquer inteiro, só que ele não pode ser igual a 1, né? Menos 1, porque isso aqui é a integral de 1 sobre x, é ln do módulo de x. A gente já viu isso. Mas a gente sabe que x elevado a qualquer potência inteira, isso daqui, uma primitiva, uma família de primitivas, é você acrescentar 1 no expoente e dividir por esse mesmo valor. Lembra, a gente deduziu isso junto. Mais k com k real qualquer. Certo? Então, já que isso aqui vale para todo inteiro, quer dizer, então, que eu sei integrar a raiz de x, né? Porque a raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio, não é? Então, todas as raízes e potências, esses camaradas, agora a gente já sabe integrar, que é por essa formulinha. Então, como é que a gente deixaria isso? O 5 é constante, constante não influencia nada, então ele pode sair para fora da integral. Vou fazer devagarzinho, depois a gente passa a fazer mais rápido, tá? 5 vezes... Bom, isso daqui é a mesma coisa que x elevado a meio. Ok? E x elevado a meio, como é que a gente integra isso? Acrescenta 1 no expoente, divide por esse mesmo novo expoente. Então, fica x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Professora, tem que fazer isso variando de 1 até 9. Professora, tem que fazer assim, devagarzinho, toda vez? Não precisa. Bateu o olho, já sabe, você poderia pular. Inclusive, vem cá. Vamos só terminar aqui. 5 vezes x, o que é meio mais 1? 2 sobre 2, fica 3 meios, né? X elevado a 3 meios sobre 3 meios.
variando de 1 até 9. Inclusive, se você quisesse já sair daqui e escrever diretamente de cá, tá ok. Tá? Porque aqui você já usou duas propriedades. Você usou a propriedade de que a constante sai para fora e a propriedade da própria integração. Tá ótimo. Você chegou onde você tinha que chegar mesmo. Bom, aqui a gente vai fazer, antes de avaliar nos extremos, a gente faz uma manipulaçãozinha algébrica, né? 5 vezes, eu estou dividindo, copio o primeiro vezes o inverso do segundo. 2/3, x elevado a 3/2, de 1 até 9. Isso fica o quê? 5 vezes 2, 10/3, de x elevado a 3/2, variando de 1 até 9. Precisa fazer assim devagarzinho, professora? Não, eu estou fazendo mais para vocês poderem ir acompanhando, tá? Então, isso aqui fica o quê? 10 vezes. O que é x elevado a 3/2? Quem está no sol quer sombra, né? Lembra dessa historinha? Quem está na sombra quer sol, certo? Então, isso aqui fica a raiz quadrada do camarada lá dentro ao cubo. Então, isso aqui fica a raiz quadrada de 9 ao cubo sobre 3. Já estou aplicando o teorema fundamental do cálculo. Avalio no de cima. Vezes, menos, quer dizer, teorema fundamental do cálculo, menos 10/3 para x igual a 1, 1 elevado a 3/2. Ok? Ok. Isso daqui, eu tenho 9 ao quadrado, cancela com esse quadrado aqui, fica só 9. Então, isso aqui vai ficar 10 sobre 3 vezes 9, certo? Menos 10/3. Ok? Bom, aqui fica 90 menos 10, 80/3. Novamente, se vocês chegassem até aqui não, né? Até aqui é o mínimo que a gente espera de vocês. Mas se vocês chegassem aqui, estava ótimo. Se, sei lá, tem que fazer outra coisa, está meio inseguro, tal, pode deixar aqui que está beleza, a gente vai avaliar. Claro que não vai ganhar nota integral. Mas, a título de algum tipo de exercício específico, pode ser que vocês precisassem fazer mais conta. Vamos para o próximo exercício? Joga aí no slide, por favor. Segundo exercício, pede a integral de 0 até 8 da raiz cúbica de x vezes x menos 1 dx. Muito obrigada. Se a gente olhar isso aqui, bom, a gente não viu nenhuma técnica de integração ainda, né? A não ser, a gente só sabe fazer as integrais imediatas, né? Então, a sacada que eu daria aqui para vocês para tentar quebrar esse produto, porque a gente não sabe integral de produto, né? A gente sabe, perdão, a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais. Se tiver uma multiplicação por escalar, ele sai. Mas integral de produto, por exemplo, não é uma coisa que a gente sabe. E vocês vão perceber que nem tem uma regrinha que envolva isso. Mas a gente consegue separar isso em duas que a gente consegue integrar, não consegue? Então, se a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma distributiva aqui, vulgarmente chamado de chuveirinho, entendendo também que isso aqui está bem definido, né? Meu intervalo de integração aqui está tudo bem, valor positivo, 0 até 8. O que é x ao cubo vezes x? X elevado a 1/3, perdão, vezes x. Conserva a base, somos expoentes. 1/3 mais 1, certo? 1/3 mais 1 é a mesma coisa que 1/3 mais 3 sobre 3, que é a mesma coisa que 4/3. Ok? Então, daqui para cá, me dá x elevado a 4/3. E daqui para cá, me dá x
elevado a 1/3. Ok? Lembrando que raiz cúbica de x é o mesmo que x aqui eu tenho 1, quem está na sombra quer sol, quem está no sol quer sombra. Tinha esse negócio, eu não sei se no ensino médio de vocês por aqui tinha essa musiquinha. Nas bandas, quando eu fiz, tinha essas musiquinhas. Tá bom. Ah, falta o dx, né? Importantíssimo. Pronto. Agora eu tenho a integral de uma potência menos a integral de outra potência. Maravilha, tranquilão, né? Por quê? Como é que integra isso? É x elevado a 4/3 mais 1 sobre 4/3 mais 1, certo? Menos x elevado a 1/3 mais 1 sobre x sobre 1/3 mais 1, variando de 0 até 8. Tá claro? 4/3 mais 1. 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3. Então, isso aqui dá 7/3, certo? Então, é x elevado a 7/3. Aqui embaixo é 7/3. Copio o primeiro vezes o inverso do segundo. Então, fica 3 sobre 7. Já estou dando uma aceleradinha, tá? Menos, o que é 1/3 mais 1? É a mesma coisa que 3 sobre 3, 4/3. Então, fica x elevado a 4/3. Aqui embaixo é 4/3. Divisão de fração, né? O que eu estou dizendo é isso aqui. A sobre B dividido por C sobre D. Como é que a gente resolve isso? É a mesma coisa que copio o primeiro vezes o inverso do segundo. É essa regrinha que eu estou usando aqui. Se é 4/3 vira 3/4, variando de 0 até 8. Ok? Continha chata de fazer, mas é a vida. Então, substituir em 8 menos a substituição em 0. Em 0 a gente já sabe que não vai contribuir em nada. Então, isso aqui vai ser 3 vezes 8 elevado a 7/3 sobre 7. Menos 3 vezes 8 elevado a 4/3 sobre 4. Menos avaliado em 0, né? Que é 0. Inclusive, aqui eu já não vou nem juntar, porque essa raiz aí vai ficar mega feia. O máximo que eu poderia fazer é colocar um 3 aqui em evidência e tá ótimo, tá bom? Não precisa perder tempo com isso, não. Vamos para a próxima? Item 3. Perdão. Ok. Então, a gente já viu quando tiver raiz. Pode voltar aqui em mim, depois eu volto para lá. A gente já viu, então, quando tem raiz, a estratégia é olhar via fração, né? É olhar como potência. Então, a gente já sabe resolver esse tipo de integral nesse tipo de categoria. E aí, com isso, a gente fecha as integrais de potência, e aí eu fico tranquilinho com vocês, que eu tinha esquecido de falar isso na aula passada. Agora, já tem essas duas próximas integrais, elas são, a gente já viu as primitivas dela, vocês vão ver que elas são imediatas, mas vocês vão ter que ficar um pouquinho atento. Volta aí no slide, fazendo favor. Por exemplo, essa número 3 aí, que é a integral de 0 até 1, de 3 vezes 1 sobre x ao quadrado, dx. Bom, a gente sabe, vem aqui comigo, por favor. Número 3, integral de 0 até 1, de 3 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Vocês lembram daquelas integrais, daquelas derivadas de arco? Arco seno, arco cosseno, arco tangente. Vocês vão ter que lembrar dessas. Porque daqui para frente a gente vai usar elas como sendo imediatas. Então, por exemplo, qual que era a derivada do arco tangente de x? Vou até deduzir aqui com vocês. Qual que é a derivada do arco tangente? Quem já lembra, maravilhoso, já vai ver que isso aqui está gritando isso. Mas quem não, tem que lembrar que para ela ser injetora, eu tenho que estar no intervalo aberto de -1 até 1.
eu vou derivar em relação a x, certo? Então, derivada de y em relação a x. Não sei derivar arco tangente. Vou fazer o contrário. Vou chamar aqui de x e aqui de y, tá? Só para facilitar a nossa vida um pouquinho. Bom, eu não sei derivar isso, mas eu sei derivar tangente. E arco tangente, nesse intervalo onde é injetor, ela é a inversa da tangente, certo? Então, o meu y é a tangente de x. A gente já sabe qual que é a derivada da tangente, né? Sim, secante ao quadrado de x. Ok? Dx. Esse aqui seria um dy. Esse aqui seria um dx. Tá bom, y'. Tá bom. Mas quem é x em função de y? Certo? Quem é x em função de y? Aqui fica ruim, mas olha, lembra daquela estratégia? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se eu dividir todo mundo por cosseno ao quadrado, eu vou ter que tangente ao quadrado mais 1 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado, que é a secante ao quadrado. Lembra dessa formulinha? Então, eu não sei mexer em secante ao quadrado, mas eu sei mexer em 1 mais tangente ao quadrado. Certo? Que é a mesma coisa. Mas quem é tangente ao quadrado é o y ao quadrado. Esse aqui é 1 mais y ao quadrado. Certo? Está faltando alguma coisa aqui. Ah, tá bom. Nossa, tá bom. Tudo bem. Mas isso aqui eu achei em y', né? Eu achei a derivada em relação a y. Certo? Bom, tem alguma coisa aqui que está ruim, da qual eu não estou visualizando agora. Se eu fizer aqui, talvez isso aqui me ilumine. Espera aí só um pouquinho. Então, isso aqui é o x é igual a tangente de y, certo? Então, aqui eu tenho x' é igual a secante ao quadrado de y', né, Canela? Ah, entendi. É porque isso aqui, o que está acontecendo? Viu? Quando a gente não escreve as coisas todas, elas ficam ruins. Isso daqui é dx em relação a dy, certo? Estou derivando x em relação a y. Isso aqui é um x'. Isso aqui, qual é a derivada da tangente de y em relação a x? Que é isso que está acontecendo. Pronto, agora já entendi o problema. A gente vai voltar para cá. Vai ser o y mesmo. Aqui vai ser o x mesmo. Eu sei que o x é igual a tangente de y, ok? Vou derivar x em relação a x, que isso aqui me dá 1. Pronto. Quem é a derivada da tangente de y em relação a x? Que é isso? Para mim, um y é um y de x, né? Ah, olha só. Isso daqui é igual a 1. E, por outro lado, o que é isso? Qual que é a derivada da tangente em relação a y? Secante ao quadrado de y de x. Só que lá dentro ainda é uma função, certo? Que é em função de x. Isso aqui é um y' de x. Agora sim, eu quero a y' de x, então basta isolar aqui. Então, isso aqui me implica... Então, isso aqui me implica x em relação a x é 1. Isso aqui é igual a secante ao quadrado de y de x, que é a mesma coisa que 1 mais tangente ao quadrado de y, certo? Vezes o y' de x. Y' de x é exatamente o que eu quero, então é só isolar, né? Então, quem é y' de x
esse aqui passa dividindo, então é 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de y. Mas quem é tangente ao quadrado de y? Opa, tangente ao quadrado de y é x ao quadrado. Aí sim, 1 mais x ao quadrado. Prontinho? O meu erro foi não ter lembrado que isso é um y de x. Tá bem? Bom, então, lembrando disso, eu cheguei que a derivada da arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, nesse intervalinho de 0 até 1, é a mesma coisa que o arco tangente de x nesse intervalinho de 0 até 1. O 3 sai, porque ele não influencia em nada, e é exatamente por isso. A pergunta é, qual é a função na qual a sua derivada dá 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Qual é a função na qual a sua derivada dá 1 mais x ao quadrado? Ok? Ok. Agora, esse aqui a gente só substitui. 3 arco tangente de 1 menos 3 arco tangente de 0. Bom, qual é o arco cuja tangente vale 1? É quando o seno e o cosseno são iguais. Quando que o seno e o cosseno são iguais? Em π sobre 4, né? Entre 0 e 1, π sobre 4. 3 vezes π sobre 4. Menos quando que é 0, basta que o seno seja 0. Quando que o seno é 0, em 0. 3 π sobre 4. Fechou? Vamos para o próximo? Acabei perdendo mais tempo que eu queria ir, mas tudo bem, acontece. Questão 4, aí entra outro de arco inverso, né? 4 vezes a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. 4 vezes a integral 1 sobre 1 menos x ao quadrado dx de 0 até 1. Ok. Bom, o 4 não influencia em nada. Lembra qual que é a integral? Qual é a derivada de arcosseno? Então, pois pode relembrar dela que vai ser exatamente isso, tá? Então, isso aqui vai ser 4 vezes arcosseno de quem? De x, certo? Variando de 0 até 1. Lembrando que está todo mundo bem definido nesse intervalinho, porque isso aqui também acontece só quando o x está de menos 1 até 1 aberto. Então, está tudo bem. Então, isso aqui é 4 vezes arcosseno de 1 menos 4 vezes arcosseno de 0. Bom, quanto que é o argumento para que o seno seja 1? Quanto que vale o argumento para que o seno seja 1? π sobre 2, né? Então, isso aqui é 4 vezes π sobre 2, menos quanto que vale o argumento para que o seno dê 0? 0, né? Nesse intervalo aqui, 0. Então, isso aqui é 2π. Tá claro? Tá claro? Beleza. Então, agora, vamos fazer o seguinte. Até de boa de tempo. Vem aqui comigo nos slides. Aqui eu separei para vocês em alguns livros, em algumas referências, uma aplicação do teorema fundamental do cálculo que eu tinha comentado, é o teorema da média, né? E aí eu separei ele como sendo picadinho, para a gente poder fazer ele como um exercício mesmo. Então, calma um bocadinho. Bom, então, o que diz o teorema da média, né? O que esse exercício pede da gente? Bom, dada uma função contínua em AB, função contínua em um intervalo fechado AB, possui máximo e mínimo, a gente já sabe disso, né?
Então, considere mzinho e mzão os valores máximo e mínimo de f. O contrário aqui, respectivamente, aqui está o contrário. Então, use as propriedades, a letra A nos pede para usar as propriedades da integral para verificar que essa desigualdade acontece, tá bom? Antes disso, eu vou precisar fazer um comentáriozinho, mas vamos lá para o quadro 1 para resolver ela. Poderia ter ficado lá no quadro 3, mas paciência. Vamos comentar um negocinho que é importante. O que é que acontece? A gente poderia pensar nisso até como sendo um corolário, tá? Corolário não. Vamos pensar nisso aqui como sendo uma proposição anterior. Ou um lema, alguma coisa aqui. Se eu tenho duas funções f e g, definidas no intervalo fechado AB, contínuas. E eu tenho que a função f de x está sempre acima da função g de x, para qualquer xzinho nesse intervalinho, tá? O que acontece? O que acontece com a integral dessas funções? Qual é a relação entre a integral da f e qual é a relação com a integral da g, nesse mesmo intervalinho? Que a gente já sabe que elas são integráveis, isso aqui está tudo bem. Bom, se eu tenho que uma está acima da outra, a integral de quem está acima permanece maior ou igual que a integral da outra. Como é que a gente mostraria um negócio desse? É imediato, ele é bem imediato, sim, por isso que a gente pode colocar até como sendo um lemazinho, sei lá. E ele é intuitivo, né? Como é que a gente demonstraria um negócio desses? Bom, acho que daria para fazer vocês poderiam opinar de uma maneira bem simples, né? Se eu pegar o que seria a integral dessa diferença, né? De A até B. A gente já sabe a área entre curvas, tal, a gente sabe que esse número aqui é maior ou igual que zero. Tanto porque a f está acima da g, né? Então, esse valor aqui, ele sempre vai ser um número maior ou igual que zero. Tá certo? Agora, e também porque a f está acima da g. Agora, a integral da diferença é a diferença das integrais, né? Então, de A até B de f de x dx, menos a integral de A até B de g de x dx, é maior ou igual que zero. Bom, se eu somar mais a integral de A até B de g de x dx dos dois lados, eu concluo exatamente o que eu queria concluir. Sim, é bem imediato mesmo. Por que eu estou falando isso? Vamos voltar lá para a nossa proposição, lá para o nosso teorema, nosso exercíciozinho. Ele pede para que a gente mostre o seguinte, que a integral de mzinho dx no intervalo de A até B é menor ou igual que a integral de A até B f de x dx, que é menor ou igual que a integral de m grande dx de A até B. Certo? Volta aqui comigo. É isso que é para mostrar, né? Aí a gente parte do seguinte caso. Eu sei que o meu m pequeno é o menor valor assumido pela função no intervalo AB, e eu sei que o m grande é o maior valor assumido pela função no intervalo AB. Então, eu sei que mzinho está menor ou igual que f de x, que está menor ou igual que m grande, para todo x em AB, certo? Isso eu tenho por hipótese. Ok? Agora, eu sei que está definida a integral. Se eu calcular a integral de A até B de mzinho dx, eu vou passar a integral nesse intervalinho AB para todo mundo aqui. Então, isso daqui está definido, porque m é um número. Por esse resultado aqui anterior, se eu tenho
duas funções que são comparáveis, uma é maior que a outra ou menor que a outra, a integral permanece. Então, se eu passar a integral ali naquela desigualdade, vai manter, a integral vai ser mantida, certo? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Estou passando a integral de todos os lados aqui, em toda essa desigualdade, e como o resultado anterior garante que a integral dessa desigualdade ela é mantida, eu vou ter exatamente o que eu quero, né? Mzão dx. Que era exatamente o que o exercício pedia da gente, tá? E isso daqui acontece por causa desse leminha que a gente mostrou ali atrás. Tá bom? Tá bem? Simprão. Ok, esse aqui é o item A. Vamos para o item B? E o item B, na verdade, ele é um amarradinho disso, né? Porque ele nos dá até qual que é o resultado que a gente vai usar a partir dessa desigualdade. Então, ele te fala o seguinte: use o teorema do valor intermediário para concluir que, letra B, use o teorema do valor intermediário para concluir que existe um Czinho, tal que 1 sobre B menos A vezes a integral de A até B de f de x dx acontece. É igual a f de c. Ok? Então, vem aqui comigo. Bom, vamos partir daquela desigualdade que a gente tem, né? Eu já tenho que a integral de mzinho dx de A até B é menor ou igual que a integral de A até B de fzinho de x dx, que é menor ou igual que a integral de m grande dx de A até B. Bom, essa integral aqui eu sei calcular, né? M é uma constante, então isso aqui vai sair como sendo mx, variando de A até B. Então, isso aqui é m vezes B menos m vezes A, que é a mesma coisa que m que multiplica B menos A. Tá claro? Sim? Isso aqui acontece por um lado, esse aqui a gente mantém. E esse aqui acontece a mesma coisa aqui de cá com m grande, né? Ok? Agora, vamos dividir todo mundo por B menos A, tá? B é diferente de A, eu estou no intervalinho. Então, eu vou ter que m pequeno é menor ou igual que 1 sobre B menos A, a integral de A até B de f de x dx, que é menor ou igual que um m grande. E ele disse, e é exatamente isso que a gente diz, é o seguinte: esse valor aqui é um f grande, né? É um f grande de x, certo? Quando eu integrar isso aqui sem olhar no intervalo, isso aqui vai ser um f grande de x. A f grande de x, que é a primitiva, ela é contínua. Então, eu tenho uma contínua no intervalo AB. Então, eu garanto que existe um C aqui dentro. O teorema do valor intermediário vai me dizer que existe um C lá no meu intervalinho AB, aberto, tal que dessa desigualdade, né, de maior, menor, que é isso aqui que está acontecendo, né? Essa função aqui, ela é contínua, né? Então, eu consigo garantir que existe um Czinho aqui, tal que o f dele vai ser exatamente esse camarada. Ok? Tal que fzinho de C vai ser 1 sobre B menos A, da integral de A até B, f de x dx. Isso tudo por causa da primitiva, né? Porque a primitiva é contínua, então eu estou pensando no sentido da primitiva. E com isso a gente termina esse exercício, tá bem? Ok. Vamos para agora o estudo dirigido de vocês de áreas entre curvas. E aqui eu separei 4 exercícios, né?
E deixei um de brinde para vocês fazerem depois. Tá? Então, vamos lá para o quadro 1. O que dizia? Como é que a gente calculava a área determinada entre duas curvas, né? Vou só fazer uma recapitulação aqui do nosso estudo dirigido de quarta-feira, que foi o seguinte. Se eu tenho duas funções contínuas no intervalo fechado, sejam f e g determinadas num mesmo intervalinho, contínuas. Por que contínua, professora? Porque a gente já percebeu que se a função não é contínua, eu não consigo falar da integral definida naquele intervalo, né? Isso aí foi comentário de segunda-feira, para o teorema fundamental do cálculo. Então, e partindo do pressuposto que a f está sempre acima da g, nesse intervalinho, intervalo aberto AB. Certo? Então, a área determinada pela região entre as duas curvas, é fazer a integral no intervalo definido de quem está acima menos quem está abaixo. Certo? Onde A de R é a área delimitada pelas funções fg em AB. Certo? Certo. Ok, então a gente já sabe calcular a área determinada entre as duas funções. Mas aí entra o esqueminha que eu tinha separado para vocês. Não necessariamente eu sei quem está acima e quem está abaixo. Então, o que pode te fazer um exercício é pedir assim, calcule a área determinada, delimitada pelas duas curvas. Bom, mas quem está acima, quem está abaixo? E daí, para isso, a gente precisa fazer o seguinte esqueminha, né? Primeira coisa, não necessariamente, bom, esse aí é o intervalo onde elas estão definidas. Mas, por exemplo, eu posso ter uma função, esse aqui é o meu AB, certo? Pode ser que as duas não toquem, mas elas estão delimitadas no mesmo intervalo, certo? Ou pode ser que eu te dê duas curvas quaisquer, f e g só contínuas. E aí eu tenho que entender onde elas tocam. Né? Então, sei lá, essa daqui é a minha f e essa daqui é a minha g. Certo? Essa daqui pode ser minha f, essa daqui pode ser minha g. Bom, para eu achar a área delimitada entre as duas curvas, se eu não te dei um intervalo, é porque elas vão se tocar. E aí, então, eu tenho que achar quem é que vai ser esse Azinho e quem é que vai ser esse Bzinho. E aí, por isso que eu fiz um esqueminha para vocês no estudo dirigido, né? Que eu dizia o seguinte, olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar quem são os pontos de toque entre essas funções. Onde é que essas funções são iguais? No intervalinho AB. Ok? Primeira coisa é fazer isso. Segunda coisa, eu tenho que entender se a f está acima da g ou se a g está acima da f. Nesse intervalinho. E aí, o que é de resultado que a gente tira? Teorema do valor intermediário mesmo. É ele mesmo que nos garante, porque as duas vão ser contínuas. Se elas são contínuas em intervalo fechado, para eu saber quem está acima e quem está abaixo, basta pegar um pontinho lá no meio, avaliar a f neles e a g neles, e aí comparar valor a valor. Aí eu vejo qual é a função que está acima e qual é a função que está abaixo. E, por fim, não menos importante, se eu chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2,
Se o 1 acontece, quer dizer, então, que a área que eu estou procurando lá, daquela região, vai ser a integral de A até B, de f de x menos g de x. Se o 2 que acontece, ou seja, se essa segunda desigualdade acontece, aquela área que eu estou procurando é a área da G menos a F, porque é quem está acima menos quem está abaixo. Ok? Basicamente foi isso. E lá no nosso estudo dirigido, a gente mostra um pouquinho mais. Para a gente definir quem é que está acima e quem está abaixo, essa integral, a gente considera primeiro que as duas funções estão acima do eixo x. Mas depois a gente percebe que se alguma estiver abaixo e outra estiver acima, para a gente tanto importa. Então, a posição no eixo XY, onde isso se encontra no gráfico, para calcular essa área, para a gente pouco importa. Tá bom? Então, vamos agora efetivamente voltar lá no slide para a gente fazer o nosso primeiro exercício, que diz o seguinte: dada a função x ao cubo, que a gente sabe que é contínua, blá, 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 determine a região limitada pelo gráfico, que esteja limitada pelo eixo x e pelas retas x igual a menos 1 e x igual a 1. Então, vem cá comigo. F de x igual a x ao cubo, x igual a menos 1, x igual a 1. Vem cá comigo. Como é que é essa região, né? Nessa altura do campeonato, a gente já sabe fazer gráfico, né, gente? Principalmente se for de polinômio. Então, tá suave. X ao cubo é quem? É uma parada... Ai, desculpa. É uma parada assim, certo? Eu tenho 3 raízes, tenho uma raiz, que é x igual a 0, de multiplicidade 3. Beleza. Para x igual a menos 1, eu estou de cá. Para x igual a mais 1, eu estou de cá. Opa. Ok? Então, eu quero a área delimitada por essas 3 curvas, que eu posso chamar assim, né? Eu quero o eixo x e a curva x ao cubo e a reta x igual a menos 1. Então, eu quero essa região. E eu quero a reta x igual a 1, a curva x ao cubo e o eixo x. Então, eu quero essa outra região. Ok? Existe uma simetria na função x ao cubo. Ou seja, o eixo y aqui, tudo que acontece do lado direito, se eu refletir de cá e de novo abaixo do eixo x, acontece igual, né? Então, essa áreazinha de 0 até 1 é a mesma coisa que essa área de menos 1 até 0. Então, achar a área determinada, a gente tem várias maneiras de fazer essa questão, certo? Uma delas, por exemplo, seria, se eu chamar isso aqui de A1, e essa daqui de A2, uma possibilidade seria fazer a função, porque o eixo x, eu posso olhar ele como sendo f de x igual a 0, né? Eu posso fazer como sendo f de x, opa, vou chamar de g, né? G. Uma das possibilidades para calcular a área 1 seria fazer a integral de menos 1 até 0, área 1, de menos 1 até 0, da função do eixo x, ou seja, de g de x, menos a curva f de x, por exemplo. Ou você já poderia lembrar que como a função f está abaixo do eixo x, a área dela é menos a integral. Outra maneira de saber disso. E a área 2, eu posso pensar como sendo quem está acima, que é x ao cubo, de 0 até 1, que é a f de x, menos quem está embaixo. Quem está embaixo é a g de x. Essa é uma possibilidade, certo? Outra possibilidade seria fazer 2 vezes essa área. Daria certo? A gente pode até comparar para ver se daria certo. Vamos calcular, então, dessa maneira aqui que eu sugeri para vocês, essa primeira.
E aí ver se é equivalente a fazer 2 vezes essa área 2. Vamos ver se isso aí é equivalente ou não. Então, a integral de menos 1 até 0. Quem é a função g? É 0. Quem é a função f? É x ao cubo dx. Isso aqui é a integral de menos 1 até 0. Integral de x ao cubo, polinômio, aumenta 1 no expoente e divide por esse novo expoente, né? Então, isso aqui, a integral de 0 é 0, que isso aqui ficaria 0 vezes x, 0 vezes qualquer coisa é 0, então não influencia em nada. Então, isso aqui seria menos x à quarta sobre 4, certo? Acrescenta 1 no expoente e divide por esse novo expoente. Variando de menos 1 até 0. Isso aqui é em 0, 0, menos, olha a importância de novo dos parênteses, menos, que é daqui, menos 1, que é o valor, a quarta sobre 4. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? 0, menos 1 a quarta, 1. Com esse menos, menos 1 quarto. Com esse menos, mais 1 quarto. Então, essa área é igual a 1 quarto. A área 2 é o quê? A área 2 é determinada de 0 até 1. Da f de x, quem é a função f de x? X ao cubo. Menos a g de x. Quem é a g de x é 0. Isso daqui é a mesma coisa que o quê? A integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Variando de 0 até 1. Isso aqui é o mesmo que para 1 aqui fica 1 quarto, ok? Então, a área total seria a área 1 mais a área 2, certo? Que é isso que pede o exercício. Quem é a área 1? 1 quarto. Quem é a área 2? 1 quarto. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 1 quarto. Ou seja, 2 vezes a área 2 me dá a área total. Ok? Igual a meio. Ok. E agora? O próximo exercício nos pede o seguinte. Calcular a área da região ilimitada pelas curvas dadas. Olha, esse aqui é legal. Porque esse aqui entra naquela outra situação, né? Eu tenho uma parábola com concavidade voltada para baixo e eu tenho uma reta, certo? Então, eu vou ter que, para achar a área delimitada entre elas, eu vou ter que fazer aquele esqueminha que eu fiz ali no canto. Então, vamos lá? Pode deixar aí um pouquinho o slide, já, para eu poder copiar aqui no quadro 1. Então, esse item A nos pede a área delimitada por f de x, f de x igual a 6 menos x ao quadrado, e a g de x igual a 3 menos 2x. Vem cá comigo. Primeira coisa a fazer é achar quais são os pontos de toque dessas duas funções, né? Então, a primeira coisa a fazer é igualar a função f da função g. Bom, quem é a função f? 6 menos x ao quadrado. Quem é a função g? 3 menos 2x. Como é que eu igualo essas duas? Bom, eu vou acabar resolvendo uma equação de segundo grau, né? Então, fica menos x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a 0. Você quer resolver uma equação quadrática, que a gente usa o quê para achar as raízes disso? Bhaskara, né? Vai dizer que a gente não usou Bhaskara hoje. Então, vamos lá. Como é que fica? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, 12, sobre 2a. Ok? Bom, isso aqui eu fiz as duas direto com mais ou menos.
Quem não se sente muito confortável, se a parábola fosse um pouquinho mais complicada, a minha sugestão sempre é calcula o delta primeiro e depois você volta para cá, tá? E aí, quem é que seria x1? Aqui dentro eu tenho 16, raiz quadrada 16, 4. Então, menos 2 mais 4 dá 2. 2 sobre menos 2, menos 1. Aqui dá 4, menos 2 com menos 4, menos 6. Menos 6 com menos 2, mais 3. Não, é só fazer um pouquinho mais devagar que todo mundo chega lá. Então, quais são os pontos de toque? Quem é o menor? O meu ponto A vai ser o x, o menos 1, e o valor B vai ser o 3. Então, ok. Então, eu vou integrar em menos 1, 3, ok? É isso que está acontecendo, tá? Já achei meus limites de integração. E agora, quem é que está acima e quem é que está abaixo? A gente sabe o gráfico disso, né? X ao quadrado é uma concavidade, uma parábola com concavidade voltada para baixo, e essa reta também é uma reta com inclinação negativa, vai cortar para cá, quer dizer, para cá, certo? Então, isso é uma parada assim. Mas faz de conta que a gente não sabe, ou melhor ainda, vamos verificar isso matematicamente, né? Então, eu quero saber, bom, se eu tenho no intervalinho, eu quero saber quem é que está acima, né? F de x é maior que g de x, ou g de x é maior que f de x. Em que intervalo? Nesse intervalinho que eu acabei de achar, que é de menos 1 até 3. Bom, o teorema do valor intermediário vai me garantir o quê? Que para algum pontinho aqui dentro, tipo 0, basta avaliar o que acontece nas duas funções em 0, né? Por exemplo, 0. Poderia ser qualquer um de sua preferência. Eu peguei 0 para facilitar a minha vida. Quem é f de x? Quem é f de 0? É 6 menos 0 ao quadrado, que é 6. Quem é g de 0? É 3 menos 2 vezes 0, que é 3. Quem é maior que quem? F de 0 é maior que g de 0. Então, o teorema do valor intermediário me diz que se para esse ponto essa está acima dessa, na verdade, para todos os pontos desse intervalinho de menos 1 até, o quê? Até 3, a função que está acima é a função f. E, por fim, a gente calcula a área mesmo. Apagar de cá. Como eu já sei quem está acima e quem está abaixo, agora, de fato, é calcular a área determinada pelas duas curvas. Vou chamar de A. Então, esse meu A vai ser integral. Onde que está variando as minhas funções? Em menos 1, 3, né? Quem está acima? Função f. Quem está abaixo? Função g. Pronto, olha só que belezura. De menos 1 até 3, quem é a função f? 6 menos x ao quadrado. Quem é a função g? 3 menos 2x. Isso dx. Agora, pensa aqui comigo. Olha só a importância desse menuzinho aqui, né? Que esse menuzinho aqui, ele vai mudar o sinal de todo mundo lá dentro. Esquece de parênteses não, tá, gente? Senão vocês erram por bobeira. Então, isso aqui é a integral de menos 1 até 3, de 6 menos x ao quadrado menos 3 mais 2x dx. Primitiva disso é simprão, né? Primitiva de 6, 6x, certo? Porque se deriva 6x, volta em 6. Primitiva de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Porque se você deriva isso, aparece um 3 aqui que ele é cancelado em um x ao quadrado, volta para cá. Poderia ter juntado essas duas, mas não juntei. Então, primitiva de 3, 3x. Primitiva de 2x, 2 vezes x ao quadrado sobre 2. Esse aqui vai embora com esse. Variando de menos 1 até 3. Ok? Fui muito rápida? Vou fazer um pouquinho mais devagar. Mas é isso aí mesmo.
Aqui, algebricamente falando, dá para dar uma arrumadinha, né? Então, isso aqui ficaria integral de menos 1 até 3. 6 com menos 3 dá 3. Menos x ao quadrado, mais 2x, dx. Agora sim. Primitiva de 3, 3x. Primitiva de x ao quadrado. Acrescenta 1 no expoente, divide por esse novo expoente, então fica x ao cubo sobre 3. Mais 2 vezes. Primitiva de x, x ao quadrado sobre 2, porque aumenta 1 no expoente, divide por esse novo expoente. X ao quadrado sobre 2. Variando de menos 1 até 3. Ok? Então, vamos lá. 3 vezes 3, menos, substituindo em 3, né? Pelo teorema fundamental do cálculo. Substituindo em 3. 3 vezes 9 sobre 3, mais 9, né? Que é 3 ao quadrado. Isso aqui é o que a gente tem nessa banda de cá. Menos, pelo teorema fundamental do cálculo, substitui nessa banda de cá. 3 vezes menos 1, menos 1, menos 1 elevado ao cubo sobre 3, mais menos 1 ao quadrado. De novo, fica aqui o reforço. Muito importante os parênteses, tá? Como é que fica, então, essa sominha? 9 com 9, 18. Esse 3 vai embora com esse 3. Bom, esse 9, 18 menos 9 dá 9. Menos. Esse menos aqui de fora é do teorema fundamental do cálculo. Lá dentro do parênteses vai ficar menos 3. Menos 1 ao cubo, menos 1 com esse menos, mais. Então, fica mais 1/3. Menos 1 ao quadrado, 1 com esse mais, mais. Agora sim, então isso aqui me dá menos 2, mais 1/3. Então isso aqui é 9. Menos 2 mais 2, menos 1/3. 9 com 2, 11. 11 menos 1/3. Aqui me dá 33, então é 32 sobre 3. Certinho? Certinho. Espero que esteja. Pronto, então fizemos mais essa. Vamos fazer mais uma? O item 2, se a gente jogar aí no slide de novo. Agora, a minha f é a raiz quadrada de x e a minha g é x ao quadrado. Essa daí é bem bacaninha. De novo, não me deram um intervalo de integração, né? Então, eu tenho que descobrir por mim mesmo qual é o intervalo de integração. Bom, mas uma coisa, vem cá comigo, uma coisa eu já sei. Né? Uma coisa dessa história toda eu já sei. Vem cá comigo rapidinho. Uma coisa que eu sei que independente dos valores que me der nessa igualdade, eu tenho que só considerar as coisas em que x é maior ou igual que 0, certo? Porque senão não faz sentido isso. Ok? Então, a primeira coisa a fazer é quais são os pontos de toque, né? Onde a função f é igual à função g. Quando que raiz quadrada de x é igual a x ao quadrado? Bom, a princípio, eu não saberia resolver isso. Então, o que eu iria apelar? Eu ia apelar para eliminar essa raiz quadrada. Como que eu elimino essa raiz quadrada? Se eu elevar todo mundo ao quadrado, e aí, de novo, faz sentido, porque eu só estou considerando o x positivo. Se eu elevar todo mundo ao quadrado, eu consigo cancelar essa raiz, né? Certo? Que aqui seria em módulo, mas o módulo vai sair positivo, então ficou o próprio x. Ok? E de cá fica x à quarta. Então, eu tenho que resolver x à quarta menos x igual a 0, certo? Isso aqui eu sei resolver, né? Coloca x em evidência, fica x ao cubo menos 1 igual a 0.
Quando que x ao cubo menos 1, quando que isso aqui zera? Para x igual a 1 e x igual a menos 1, né? Para x igual a 1 e x menos 1, esse camarada aqui zera, certo? Então, as únicas possibilidades. E x igual a 0. Então, quais são os pontos de toque? Seria x igual a menos 1, x igual a 0 e x igual a 1. Olha, mas não existe a possibilidade de x ser igual a menos 1, uma vez que o meu domínio da f não permite isso. Então, essa possibilidade aqui, Beijão falou, valeu. Certo? Então, meus limites de integração é de 0 até 1. Agora, vamos ver quem é que está acima e quem é que está abaixo. Vamos lá. Então, eu tenho no intervalo de 0 até 1. Vamos pegar tipo x0 igual a meio. Quem é f de meio e quem é g de meio? F de meio é a raiz quadrada de meio. Raiz quadrada de meio. Que é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Que é aproximadamente, isso aqui é aproximadamente 1,4 sobre 2, tipo 0,7 mais ou menos. G de meio é meio elevado ao quadrado, que é 1/4, que é aproximadamente 0,25. Quem é maior que quem? A f de meio é maior que a g de meio. Então, o teorema do valor intermediário vai falar o quê? Que a f de x vai estar acima da g de x para qualquer que seja o x no intervalo de 0 até 1. Certo? Certo? Então, aqui eu já mostrei uma outra maneira da gente escrever esse passo, que, a meu ver, inclusive, é até mais elegante, né? Eu pego um elementozinho lá dentro, e aí o que me implica já vai ser pelo teorema mesmo. Acho até mais elegante essa forma de escrever. Bom, então agora eu posso efetivamente calcular a área delimitada pelas duas funções, né? Como que a gente faz isso? Chamei 1, b, aqui ficou tudo atrapalhado. 2, 3. Então, a área que eu quero é integral. Qual é o limite de integração? De 0 até 1. Da função que está acima, que é a f, menos a função que está abaixo, que é a g. Tranquilo, né? Tenho dois polinômios aí. Provavelmente a dificuldade que vocês teriam, vem aqui comigo no quadro 1, seria exatamente ter essa estratégia, né? Certo? E essa estratégia aqui, a princípio, você elevar um número que está dentro de uma raiz quadrada ao quadrado, isso aqui é um módulo, né? Isso aqui, na verdade, é um módulo, certo? Só que como o x, para mim, está só sendo positivo, porque eu estou olhando dentro da raiz, então isso aqui fica como sendo o próprio x. Tá bom? Vamos de cá. Então, é isso, né? Essa integralzinha aqui a gente já fez no começo da aula, que é x elevado a meio menos x elevado ao quadrado dx. Isso aqui, na verdade, é x elevado a meio, meio mais 1, 3 meios, sobre 3 meios, menos x ao cubo sobre 3, variando de 0 até 1. Então, isso aqui fica, copio o primeiro vezes o inverso do segundo, 2/3 de 1 elevado a 3 meios, menos 1 elevado ao cubo sobre 3. Já estou aplicando o teorema fundamental do cálculo, que eu ainda quero falar do feedback. Menos, quando eu substituir em 0, cada um fica 0 mesmo. Então, acabou, né? 2/3 menos 1/3, 1/3. Essa era a área esperada. Certito? Certito. Agora, eu queria deixar um exercício extra para vocês pensarem um pouquinho nele. Porque aqui, primeiro, eu dei as curvas envolvendo só x e y. Tanto faz, né? Tanto faz isso.
Mas aqui, então, eu teria uma f de x igual a 6 mais x, uma g de x igual a x ao cubo, e uma h de x igual a menos x sobre 2. Concordam comigo? Que seriam exatamente essas. Essa daqui eu chamei de f, essa daqui eu chamei de g, essa daqui eu chamei de h. E aí, como é que seria para determinar a área determinada por essas curvas? A mesma maneira, só que vocês vão fazer 2 a 2. Então, eu vou fazer qual é a interseção entre essa primeira curva com essa segunda curva. Depois, qual que é a interseção entre a segunda curva com a terceira curva. E depois, qual que é a interseção entre a terceira com a primeira curva. Tá? E aí, vocês vão achar 2 intervalinhos. E aí, você vê em cada intervalinho quem que está acima, quem que está abaixo. E aí, você consegue fazer essa integral. Tá bom? Isso daqui, na verdade, ele é um exercício resolvido, ele é um exemplo resolvido, lá daquele livro de cálculo A, que eu comentei com vocês, da Diva. E aí, já fica esse livro como sugestão, porque ele, nessa parte de área entre curvas, ele tem um catatal de exercício resolvido, assim, mas muito mesmo. Então, vale a pena dar uma olhadinha nele, ele é um livro disponível, então fica tranquilo, tá bom? Mas isso aqui era um exercício falando mais no sentido de que não necessariamente eu preciso calcular a área determinada por apenas 2 curvas, pode ser várias curvas. E isso me dá regiões, né? E aí, quem for fazer um cálculo 2 da vida, vai precisar de um negócio, precisar de ter isso bem madurinho na cabeça, tá bom? Eu vou precisar isso de regiões de integração também. Bom, era isso que eu tinha separado, mas para a gente finalizar, eu vou comentar um pouquinho sobre as 2 questões do questionário de feedback que vocês pediram para eu comentar. Rapidinho, só abrir aqui. Deixa eu ver até se tiveram mais. Ó, tiveram mais 4 pessoas que fizeram, olha só que legal. Depois eu não sei como fazer, não, que isso aí ainda para mim não é claro, mas em alguma instância, eu queria saber de vocês, não sei como, novamente, mas em alguma instância eu queria saber de vocês, até que ponto esse questionário de feedback está sendo interessante, tá? Porque foi uma estratégia nova que a gente aplicou para ver se com uma intenção, com um intuito pedagógico, mas que, enfim, tem que saber se o nosso intuito está sendo alcançado, né? Então, em alguma instância, sim, em algum momento, isso vai ser questionado a vocês, tá bom? Mas vamos lá. Em geral, vocês foram maravilha, sim. A média de vocês foi 7, quer dizer, foi 5 de 9, 5.4, incrível isso, tá ótimo. Esses gráficozinhos que eu dei para vocês, né, e aí vocês darem uma analisada só na área, tá tranquilaço. Então, grande parte acertou a questão 1 por inteiro. A questão 2, que era para ver, eu dava a função e a sua primitiva, né, e aí vocês só substituíam nos valorzinhos lá para achar qual era a integral. Mas as que foram mais, que vocês pediram, na verdade, para comentar com vocês, foi a questão 3, né? 3.1 e 3.2. Bom, o que foi o intuito dessa questão? Eu queria, de alguma maneira, que vocês quebrassem um pouquinho mais de cabeça mesmo. Foi esse o intuito. Mas quebrar a cabeça em cima da própria definição, né? Em cima do que está dizendo o teorema fundamental do cálculo. Então, no 3.1 dizia o quê? A quantidade de gasolina armazenada em um posto de combustível está diminuindo a uma taxa RT. Se é uma taxa RT, quer dizer que RT é a derivada de alguma função. Concordam? Taxa é derivada. O que significa a imagem abaixo? Deixa eu achar aqui quem que era a imagem abaixo, que eu já nem me lembro. Aqui. Ó, integral de 20 até 21
de R de T, dt, igual a menos 450. Bom, RT é uma taxa, é a taxa, a diminuição, o combustível está diminuindo a uma taxa RT litros. Ok? Ok. Quero saber o que significa essa integral. Bom, a resposta correta era o terceiro, eu não sei se eu coloquei para alterar a ordem delas, não me lembro. Mas era que dizia, durante a 21ª hora, 21ª 1 hora. Por que 21ª 1 hora? Quando eu fizer a diferença entre 21 e 20, eu vou entender o que está acontecendo nesse intervalinho, né? Então, eu tenho a primeira, vou entender o que está acontecendo na 21ª 1 hora, né? Porque aqui eu começo de 0, então aqui vem a primeira hora, a segunda hora, blá, 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 21ª 1 hora. Então, durante a 21ª 1 hora, com isso a gente já, só de bater o olho nesses intervalos de integração, a gente já exclui a possibilidade de ser os itens anteriores, né? O item, inclusive, aqui. Inclusive, esse que falava, durante as primeiras 20 horas não é isso, durante as primeiras 20 horas só se variasse de 0 até 20, não é isso. Durante a 20ª hora, também não é a 21ª, né? Porque se a gente pensar em intervalinho, vou ampliar isso aqui, 0 até 1. Essa daqui é a primeira hora, 0 até 2. Essa daqui é a segunda hora. Então, lá no 21, de 20 a 21, essa daqui é a 21ª 1 hora. Então, já com isso, a gente já eliminava a primeira e a segunda possibilidade, certo? É a terceira. Durante as primeiras 20 horas também não é. Então, antes de qualquer coisa, a gente já elimina todas elas. Fica só com a última opção mesmo. E aí, o que continua a frase? A quantidade de gasolina no posto de combustível diminui 450 litros. Diminui 450 litros. Que é isso mesmo. A taxa na qual ele diminui. Tá bom? Então, tá bom. Agora, vamos para o item B. Item B, não. Questão 3.2. Dizia o seguinte. Uma função B de t dá a temperatura em graus Celsius. Temperatura em graus Celsius. De uma assadeira de brownies, no tempo t em minutos. Dê o significado da seguinte integral. De 0 até 6, B' de t, dt, igual a 93. Bom, quando eu integro a derivada, se isso aqui eu estou integrando B', vou chamar ela de um certo f para a gente não ficar confuso. Então, quer dizer que eu estou integrando o f de t, que eu chamei de B' de t, certo? Quando eu integro isso daqui, aqui eu vou ter uma f grande de t, de tal forma que a f grande de t dt é igual a f de t, que é igual a B' de t, certo? Certo? Certo. Então, e B', se eu tenho que B é a temperatura, B' vai ser a taxa de variação, certo? Vamos pensar agora também nos intervalos de integração. O que é que estava acontecendo? Bom, o intervalo de integração é de 0 até 6. Então, não é na sexta hora, né? É ao longo de 6 horas. Então, vamos lá. Então, não é no t igual a 6. Aí, o próximo item dizia, a temperatura de brownies aumentou 23 graus Celsius nos primeiros 6 minutos. Em t igual a 6, os brownies também não é essa. E durante os primeiros 6 minutos,
A temperatura dos brownies aumenta em média, a temperatura dos brownies aumenta em média de 93 graus Celsius. Quase ninguém fez, e eu já estou dando gabarito, mas tá bom. Acontece. Bom, a resposta correta era essa temperatura dos brownies aumenta de 93 graus Celsius nos primeiros 6 minutos. Por que que não é durante os primeiros 6 minutos? Né? Porque ele vai falar que a média, aumenta a média, e não é a média, né? Quando eu integro a derivada, ele volta na temperatura, então não é a média. O que altera nos primeiros 6 minutos é a temperatura, tá certo? Bom, era isso, acabei dando gabarito, sendo que muita gente não fez. Vamos dar uma sacudida, gente, vamos dar uma sacudida em quem está meio perdido no curso, quem está meio desestimulado, porque, bom, a gente não teve só 94 pessoas fazendo a prova, né? Então, o que é que está acontecendo com essas pessoas? Isso está um pouco preocupante. Eu entendo que tem gente que já está fazendo outras disciplinas agora. Então, que tem gente que vai fazer nesse período, né, janeiro, fevereiro até março, vai fazer uma outra disciplina também. Mas eu peço encarecidamente que vocês se organizem, porque vocês já sabem quais são os horários que entram o feedback, quais são os horários que entram as listas, até quando, papapá. Vocês já têm isso lá do ano passado, né? Isso não alterou. Então, eu peço encarecidamente que vocês tentem chacoalhar quem está um pouquinho ainda meio baratinado, né? Porque, enfim, o curso é pensado para vocês, então... E vocês já devem ter percebido que eu e o professor Jean, a gente fica bem na insistência de que vocês não desistam, porque a gente sempre acha que é possível. E é possível, né? Mas era isso, eu não vou delongar muito, não. Vou ficar por aqui. Eu espero que não tenha sido muito rápido as coisas. Se tivesse sido depois, vocês já avisam para o plantão passar para a gente, falar, oh, isso aí está muito rápido, não sei o quê. Semana que vem, na segunda-feira, vocês têm um estudo dirigido, e é do Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, ele vai te dar essa cara da primitiva, que é alguma coisa envolvendo a derivada, papapá. Então, ela vai te dar essa cara, que é com o professor Jean. E na quarta-feira também é com o professor Jean. Vocês já vão ver... Eu não me lembro se é a primeira técnica de integração. Não tenho muita certeza, não. Mas na semana que vem ainda continua nessa pegada de teorema fundamental do cálculo. Mas o que aumenta é essa cara que a gente vai dar para a primitiva. Não, acho que a gente vai falar de integral indefinida na quarta-feira, se não me engano. Acho que é isso mesmo. Bom, mas isso tudo que eu estou dizendo está no planner de vocês, tá? E é isso, eu fico por aqui. Um bom fim de semana para todo mundo. Bons estudos e até semana que vem.